Olá, seja bem-vindo à aula 13 do módulo 2 do nosso curso Seguindo Jesus. Eu espero que você tenha feito o seu devocional e esteja pronto para participar da aula. Se você está caindo aqui de paraquedas, essa aula já está no segundo módulo de um curso que já dura quase um ano, então você deveria se informar para poder fazer desde o começo, inclusive procurar receber o material de apoio e assim você ter o completo aproveitamento desse curso. Nós queremos nos tornar discípulos que conhecem o que Jesus fez, conhecem o que Jesus falou e, além disso, imita a sua prática e pratica a sua instrução. Para isso, estamos estudando o Sermão da Montanha inteirinho nesse segundo módulo. Não vamos conseguir terminar e depois vamos continuar no próximo ano, no próximo semestre. Com a graça de Deus, nós vamos nos tornar cristãos de verdade, discípulos de verdade que se parecem com o Mestre Jesus. É importante lembrar que nenhuma parte do Sermão do Monte faz sentido sozinha. Quem lê um pedacinho pode muito bem perder o contexto e perder o fio da meada. Jesus tinha uma mente brilhante e nos ensina com profundidade o que é a vida verdadeiramente feliz. E a vida verdadeiramente feliz é a vida daquele que se sujeita ao reino de Deus e por conta disso é uma pessoa transformada, ela nasce de novo, ela tem virtudes completamente distintas das pessoas do mundo, virtudes espirituais descritas nas bem-aventuranças. Ela é assim, e por ela ser assim, ela faz diferença no mundo, assim como a luz faz diferença quando é colocada no meio das trevas, e o sal faz diferença quando é colocado numa carne ou em outros lugares. Ela tem uma natureza completamente distinta e faz toda a diferença. É assim que deve ser a vida do cristão. Mas como isso acontece? A partir dessa pergunta, Jesus entra numa explicação a respeito da lei. E ele deixa claro que ele não veio abolir a lei que Deus deu para Moisés há muito tempo atrás, mas ele veio cumprir e cumprir cabalmente. Só que Jesus ele marca a posição oposta à lei da época, como as pessoas entendiam e como elas viviam a lei de Deus. Ele era extremamente contrário ao estilo de vida dos religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei. Então ele marca uma posição contrária, ele mostra que, olha, eles dizem isso, porém eu digo isso. Só que Jesus é a favor da lei, porém corretamente interpretada, corretamente vivida. E o assunto de hoje é divórcio, porque naquela época havia uma compreensão equivocada a respeito do divórcio e Jesus queria corrigir aquilo dando um ensinamento muito mais profundo. Tá? Trazendo para os nossos dias, é muito mais fácil encontrar motivos para divorciar do que para permanecer no casamento. Isso também era assim na época de Jesus. Mesmo aquela sociedade sendo uma sociedade que seguia as instruções de Deus na Torá, na lei de Moisés, instruções que o próprio Deus deu para que a família fosse uma estrutura saudável e promovesse o crescimento da nação, a prosperidade da sociedade, havia muitos desvios em relação ao casamento e ao divórcio. Jesus tratou no estudo anterior a respeito do adultério e logo após ele começa a falar do divórcio. É interessante porque esses dois temas estão interligados dentro desse contexto, E Jesus vem resgatar aqui o propósito divino da lei do divórcio que foi dado a Moisés, e enquanto denuncia a interpretação incorreta dos líderes religiosos da sua época e muitos continuam interpretando errado até os dias de hoje, ok? Jesus demonstra que ele não está preocupado, como as pessoas da época, em o que eu posso fazer para não errar, ou o que eu tenho que deixar de fazer para não errar. Jesus ele nos ensina a buscar o que é certo, a fazer o que é certo para acertar. O alvo não é até onde eu posso ir sem errar, mas é como que eu faço para fazer exatamente o que Deus quer, como que eu faço para me adequar à vontade de Deus. Perceba que é diferente. Uma pessoa não tem o seu coração convertido a Deus, está pelo menos tentando se resguardar para não ser desprezada. A outra quer agradar a Deus em tudo. Isso vai levar você a uma postura totalmente diferente dentro do casamento e em relação às dificuldades do casamento que poderiam levar a um divórcio. Para a gente entender, nós vamos avaliar três questões. Primeiro, o que a lei de Moisés realmente ensinava a respeito do divórcio. Depois, o que os líderes religiosos ensinavam sobre o divórcio. E terceiro, o que Jesus ensinou a respeito do divórcio. Começando pelo ponto 1, o que a lei de Moisés ensinava? Se você estudou nessa semana os textos devocionais, você foi apresentado ao texto de Deuteronômio 24, de 1 a 4.
E lá há sim a previsão do divórcio. Moisés ensina como que isso poderia ser feito. E essa lei, ela tem lugar e tem um propósito, tem um objetivo que era restaurar alguma ordem numa situação que estava se tornando caótica dentro da sociedade. Casamento e problema no casamento não é coisa da atualidade. Sempre foi um problema. O ser humano, desde que caiu em pecado e desgraça, tem dificuldade de se relacionar e os casamentos passam por dificuldade. Às vezes as dificuldades aumentam, às vezes diminuem, de acordo com a proximidade da pessoa, do casal, dos princípios de Deus. Quanto mais próximo dos princípios de Deus, tão mais fácil ele vai ter luz e ferramentas para enfrentar essas dificuldades. Quanto mais distante, mais difícil vai ficar. Então, naquela época, Deus, vendo a dificuldade das pessoas em relação ao relacionamento íntimo, à intimidade sexual e também ao casamento, ele colocou a lei do divórcio. O objetivo era trazer ordem ao caos, era limitar o divórcio a causas determinadas. Pelo jeito, qualquer motivo era motivo para se divorciar. Então vem Moisés e coloca uma regra. Somente se o homem ou a mulher encontrasse aí no seu cônjuge algo que estava escondido, que ele não sabia e que fosse grave, né? O Dr. Martin Lloyd-Jones Jr. Entende que essa lei se aplica a algum defeito natural, moral ou físico que foi descoberto posteriormente no cônjuge. Ou seja, a pessoa não sabia, só veio descobrir depois do casamento, portanto ele foi ludibriado, não houve sinceridade, não houve honestidade na época do cortejo e tudo mais, e acabou se casando e depois descobre que havia um problema sério. Nesse caso, poderia dar a carta de divórcio. Então, limitou o divórcio a uma causa determinada específica, né, ou causas determinadas específicas, formalizou o divórcio exigindo a confecção de um documento. Então a pessoa não podia simplesmente casar e daqui a pouco mandar embora a mulher porque já não gostava mais dela, porque encontrou nela um defeito. Mesmo que ele tenha encontrado um defeito que fosse sério, um problema moral sério, ele tinha que fazer disso um ato formal. Era preciso testemunhas, era preciso aprovação dos juízes, das autoridades, e a mulher ia receber essa carta, que era um resguardo para ela. Vocês devem lembrar que no Antigo Testamento a pena para o adultério era o apedrejamento. Então a mulher repudiada poderia sim ser acusada de ter adulterado, de ser adúltera. E isso poderia causar a morte dela. Deus, para evitar esse tipo de injustiça e risco, formalizou o fim do casamento, exigindo que se desse então uma carta de divórcio, um documento que pudesse ser guardado e mostrado em qualquer eventualidade, né? A outra coisa que acontece nesse texto que Moisés passou para o povo é a proibição de que o marido contraísse segundas núpcias com a sua esposa se ela já tivesse casado com outra pessoa e estivesse divorciada novamente. Então o negócio se tornou sério. Se o cara divorciou da mulher, foi lá, relacionou com outra mulher, a mulher também se casou com outra pessoa, se ela porventura se divorciasse e ele também estivesse só, eles não poderiam contrair núpcias novamente, porque isso seria seria impuro aos olhos de Deus, né? Trazer contaminação. Então o negócio era para ser levado a sério, era para pensar direito antes de fazer, porque Deus nunca gostou do divórcio. Em Malaquias fala que Deus odeia o divórcio. Então a regra exigiu para colocar algum tipo de limite ao que era praticado naquela época. Era isso que previa a lei de Moisés. No segundo ponto, o que os líderes religiosos ensinavam na época de Jesus? Basicamente duas coisas. Eles ensinavam que a lei de Moisés ordenava e até mesmo recomendava o divórcio por qualquer motivo. Como é que a gente sabe disso? Quando um dos mestres da lei vem conversar e colocar Jesus à prova, é exatamente essa pergunta que ele faz em Mateus capítulo 19. É lícito ou não é lícito a gente repudiar a mulher por qualquer motivo? Por que eles pensam assim? Eles liam Deuteronômio 24, onde era prevista a carta de divórcio por aqueles motivos determinados, e eles interpretavam aqueles motivos como qualquer um que eles quisessem. Qualquer motivo era motivo. Descobri isso, descobri aquilo, ela não sabe fazer arroz, pronto, eu já posso mandar ela embora porque eu descobri uma coisa que eu não gostei nela e não me agrada. Então,
todo motivo virou motivo. E eles achavam que Moisés estava dizendo que se você encontrou um motivo que te desagrada, pronto, você está autorizado a se divorciar. E a segunda coisa que eles entendiam é que a única exigência era que precisava da carta de divórcio. Você vai divorciar, você tem que formalizar isso. Então eles davam a carta de divórcio e mandavam a mulher embora. E eles achavam que essa era uma recomendação, pelo jeito. Casamentos e descasamentos eram comuns entre esses líderes religiosos. Agora, o que Jesus ensinou mediante essa realidade em que ele vivia? Jesus, ao tratar desse assunto em Mateus capítulo 19, volta ao princípio, a criação do casamento, quando Deus criou a mulher e a trouxe e apresentou ao homem para que os dois se tornassem um e se casassem. Jesus resgatou o ensino de que os dois iriam se unir e se tornar uma só carne. Esse era o propósito do casamento antes da queda. E desde sempre, Deus queria que homem e mulher se unissem para se tornarem um, não serem divididos mais. Então Jesus resgatou esse ensino, é esse o propósito do casamento. Jesus explicou que o divórcio foi uma concessão por causa da dureza do coração do ser humano. Pós-queda, o ser humano se tornou egoísta, se tornou egocêntrico, se tornou um ser muito menos altruísta, mais preocupado com as suas próprias coisas do que com o outro, e por conta disso difícil de relacionar. Pensando nisso, nessa dificuldade, tanto do homem ter o coração duro, quanto da mulher ter o coração duro, ou de os dois terem coração duro e começar a trazer sofrimento, e adulterar, e ser imoral no casamento, trazendo muito sofrimento, a lei do divórcio veio como uma concessão, uma exceção para que não vivessem um sofrimento demasiado, por conta da dureza do coração humano. Então Jesus explicou isso, e além disso, Jesus definiu a infidelidade conjugal como única razão legítima para o divórcio. Jesus disse, olha, o que Deus uniu, que não separe o homem. Agora, em caso de imoralidade sexual, pode haver o divórcio. Não é nem deve haver o divórcio, pode. Porque se os cônjuges, mesmo envolvidos no caso de adultério, podem ter o seu coração amolecido pelo Espírito Santo, pode ter arrependimento, pode ter perdão, pode ter reconciliação e restauração do casamento. No entanto, não há nenhuma garantia de que isso aconteça. E em cada caso específico, a pessoa deve procurar fazer a vontade de Deus, e existe para ela a opção do divórcio, caso ela esteja vivendo em infidelidade conjugal e numa situação que não tenha outra saída, ok? Esse texto e esse assunto que nós estamos estudando é muito complicado. Ainda mais porque hoje o número de divórcio aumentou muito e cada pessoa vive um drama pessoal dentro do casamento. Porém, meus queridos, a gente não pode deixar que a cultura ao nosso redor venha ditar para nós o que nós devemos fazer. Também não podemos correr o risco de seguir as inclinações da nossa carne e achar na Bíblia justificativas para a gente fazer o que a gente quer. Nós devemos procurar fazer o que Deus quer e ensinar os nossos amigos, nossos parentes, pessoas envolvidas em crise conjugal a fazerem a vontade de Deus. Os textos que você estudou durante a semana ajudam você a pensar sobre isso. Começando pelo texto que a gente colocou para você memorizar, Mateus 19, versículo 6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto o que Deus uniu, ninguém os separe. Aquele que está em Deus nunca vai querer separar aquilo que Deus uniu, mas vai querer unir, vai lutar para promover a união e não a separação. Se você está casado, lute pela união porque Deus uniu. Se você está solteiro, já tenha isso na sua cabeça, case certo, case bem, case usando a sua razão, case pensando na responsabilidade que isso vai trazer sobre você. Se você não está disposto a pagar esse preço, então não case. Porque o alvo é fazer a vontade de Deus, seja você solteiro, seja você casado. E quando Deus uniu para ficar junto. Em Gênesis capítulo 2, 21 e 24, você reviu o propósito de Deus para o casamento, que é a união dos dois.
Em Deuteronômio 24, de 1 a 4, texto que eu já comentei hoje com vocês, você percebe que a lei do divórcio veio com o objetivo de trazer um controle social de casamentos e descasamentos, né? Foi por isso que Deus colocou essa regra. Mateus 5, de 31 a 32, é o texto do Sermão do Monte que a gente está estudando, né? Jesus apresenta o divórcio ligado ao assunto anterior, que é o adultério. A pessoa estava dentro do casamento e achava que não estava adulterando enquanto ela não praticasse o ato com a outra pessoa. E Jesus mostra que quem olha para desejar já está adulterando dentro do seu coração, já está sendo infiel no compromisso que ele assumiu com seu cônjuge. E agora, falando sobre divórcio, né, Jesus está mostrando, olha, o alvo não é dar uma carta de divórcio, formalizar e partir para outra melhor. O alvo é viver junto, é tentar viver em pureza e um casamento saudável, fazer o máximo para que isso se torne realidade. Em Mateus 19, 3 a 9, é praticamente o mesmo assunto, só que Jesus desenvolve mais detalhadamente, inclusive voltando, citando o texto de Gênesis. Moisés não ordenou que se desse carta de divórcio, sequer recomendou. Moisés permitiu em certas ocasiões e sob determinadas condições a carta de divórcio. 1 Coríntios 7, 10 a 14 demonstra que mesmo quando uma pessoa se converte, né, uma pessoa que está casada se converte depois de estar casada, ela se converteu e o seu companheiro não se converteu, nem isso é razão para o divórcio. Paulo recomenda que se o cônjuge não convertido aceita a fé da pessoa, aceita continuar casado com ela, ela não deve se separar. Nem pelo fato dela estar em Deus e o marido, por exemplo, ainda não. E ele ainda diz, a mulher santa santifica o marido e os filhos também são santos. Agora, se o outro não converteu e não aceita a fé, bom, aí já é outros 500, é difícil os dois caminharem juntos sem haver qualquer tipo de acordo. Então, nem a distinção de fé, nem um sendo crente e o outro não, é motivo para o divórcio, tá ok? O único motivo que restou realmente foi a imoralidade sexual ou a infidelidade conjugal. Isso demonstra quão importante é o casamento, ok? Você vai discutir daqui a pouco com o seu grupo tudo o que você leu. Eu espero que você se prepare, traga todas as suas dúvidas. Eu espero que você já tenha escrito no seu devocional as dúvidas que você teve a ler. Traga para a mesa, vamos discutir. Eu estou à disposição para tentar te ajudar a entender. E eu tenho interesse que você tenha pleno entendimento a respeito dessa questão, porque é uma questão muito grave e muito importante nos nossos dias. Ela é recorrente, tem muita gente sofrendo por conta de casamento e de divórcio. E eu queria que você estivesse preparado, tanto para o seu próprio benefício, quanto para ajudar outras pessoas, ok? Então traga as perguntas prontas, traga mais informações, traga suas dúvidas para a mesa no próximo encontro. Mais uma vez, eu quero que você pense a diferença entre seguir a letra da lei e o espírito da lei. Para nós é mais importante o espírito do que a letra. Se você caminhar para a letra da lei, você vai estar agora numa profunda confusão mental. Quer dizer, então, que uma pessoa divorciada não pode casar com outra, senão ela está em adultério, e a pessoa que casou com ela também está em adultério? Se você partir para a letra da lei, você vai perder o que Jesus está ensinando ali. E Jesus não está na letra, Jesus está nos mostrando o espírito da lei. Se você caminhar para a letra, você vai caminhar para a mesma postura dos mestres da lei e dos fariseus que Jesus está reprovando e marcando uma posição contrária a eles. É uma recomendação, é Deus nos ensinando o que buscar e o que não buscar, ok? Os mestres da lei interpretavam a lei como favorável ao divórcio por muitos e genéricos motivos, ou por qualquer razão que passava pela cabeça deles. Mas qual foi a posição de Jesus? Jesus mostrou que não é uma regra, era uma concessão. Jesus não ficou na letra da lei, mas voltou ao propósito do casamento. E qual que era o propósito? Que os dois se tornassem um. Os religiosos estavam procurando uma maneira de se livrarem do casamento sem quebrar a lei. E aí eles davam a carta de divórcio, pronto, estava tudo resolvido. Só que Jesus colocou que apenas o adultério podia ser considerado razão legítima para quebrar os laços matrimoniais.
O que você acha disso e como você aplicaria esse ensino de Jesus na sua vida e na vida de outras pessoas? Ok? Eu quero que você pense isso. Outra coisa interessante, no Antigo Testamento, o adultério era punido com a morte. No Novo Testamento, Jesus não fala para apedrejar o cônjuge que adulterou, que foi flagrado em imoralidade sexual, apenas legitima o divórcio. E isso porque eles estavam numa outra época. A lei de Moisés agora não podia ser seguida integralmente, porque Israel tinha perdido a sua autonomia. Eles estavam sob o governo de Roma, eles não tinham autoridade para matar ninguém. Quem tinha essa autoridade seria algum oficial romano com autoridade para julgar e condenar à morte. Então eles não podiam mais fazer isso. Jesus coloca o divórcio. A mesma coisa vale para nós hoje. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo das leis brasileiras. E independente das leis, nós queremos agradar a Deus, nós queremos honrar a Deus com o nosso casamento e ajudando as pessoas a pensarem da mesma forma. Então Jesus, ele revogou a pena de morte, mas manteve a concessão do divórcio, ok? Eu queria destacar apenas mais uma coisa em relação a isso. Jesus disse que o divórcio foi uma concessão por conta do coração duro de vocês. A pergunta é, como que um coração duro pode prejudicar um casamento? Eu imagino que você percebe isso, você já deve ter passado por alguma crise caso você seja casado. Quanto mais duro o teu coração esteja, mais difícil o relacionamento dar certo. Quanto mais mole e sensível o seu coração estiver, especialmente a ação do Espírito, então mais fácil perdoar os pecados e vencer as dificuldades. E por conta disso que existe a concessão. Não dá para dois coração duro conviverem. Eles vão se trair, eles vão se machucar, eles vão se ferir moralmente, emocionalmente, psicologicamente. Portanto, quando alguém caminha por divórcio, é porque ou um ou os dois assumidamente estão reconhecendo que tem um coração duro e que não há como lidar com isso. Por outro lado, ao invés de abraçar essa realidade, meu coração é duro, pronto, acabou, eu te recomendo a quebrar o seu coração, a ler a palavra de Deus, a ler o Sermão do Monte, estudar como você está fazendo, a tal ponto que você rasgue o seu coração no meio e amoleça ele com a ação da palavra e do Espírito, para ter um coração mole. Isso vai fazer um bem imenso para o seu casamento. Se você é solteiro, faça isso já. Você vai se tornar uma pessoa boa para o casamento, alguém capaz de manter um casamento por anos a fio e ser fiel até a morte. Quebre o seu coração. Não se acomode a ter um coração duro. Não aceite que você tem um coração duro e pronto, acabou. Deus pode quebrar o teu coração. Chama Ele para fazer isso. E no que depender de você, não alimente a sua natureza pecaminosa. Mate ela, lute contra ela. Não assuma que essa é a sua realidade determinada. Eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Não precisa. Jesus morreu na cruz para te dar um novo coração e uma nova vida, para que você tenha um casamento diferente, para que você seja uma pessoa diferente seguindo as instruções de Jesus. Uma última palavra para terminar. Você vai encontrar, e isso está acontecendo muito até dentro do meio evangélico, pessoas divorciadas. Não seja um legalista. Não é porque alguém se divorciou e tinha um coração duro no passado que ele não pode ter um coração mole hoje. Há, mesmo na nossa comunidade, pessoas divorciadas que casaram de novo. Tá? Então não seja cruel, não seja um fariseu que aponta o dedo e que quer apedrejar esse tipo de pessoa. O adultério e o divórcio não são o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é rejeitar o Espírito que aponta para Jesus Cristo. Esse é o pecado que não terá perdão. Agora, se alguém adulterou, ele pode sim ser restaurado. Se alguém divorciou, ele pode sim recomeçar a sua vida. Não estou recomendando isso. Se alguém está divorciado e não está relacionando com alguém, com outra pessoa, tente restaurar o casamento antigo, ore a respeito disso, veja se é possível, tente viver a vontade de Deus, queira fazer o que é certo, ao invés de arranjar desculpas para fazer o que você deseja. Busque a vontade de Deus, que ela é muito melhor do que a sua própria vontade. Tá? O alvo é você cumprir os votos que você fez. O alvo é você manter o seu sim, sim, e o seu não, não.
Então seja uma pessoa coerente, sábia e responsável. Se você está casado, use essa responsabilidade do casamento. Se você está solteiro, use essa responsabilidade como solteiro. Mas seja diferente das pessoas lá fora. Siga as instruções de Jesus. E você vai sim viver a bem-aventurança que Ele reservou para todos aqueles que o honram e o amam. Que Deus te abençoe. Se você está gostando disso, guarde no teu coração, passe adiante. Tem muita gente sofrendo crise. Ore por elas, ajude-as com bons conselhos. Deus vai te usar para levar essa mensagem para outras pessoas. Até a próxima!